Eu me lembro que era mais ou menos o início dos anos 80. E eu me lembro que eu já estava mais ou menos com a idade de meus 4 anos. Não, melhor, eu estava próximo dos meus 4 anos. Eu ainda me lembro um pouco disso. Eu não tinha ainda 4 anos completos, mas eu estava chegando lá. E eu me lembro que nesse tempo, antes de vir aqui para a vila onde moramos, isso já há quase 40 anos atrás, para honrar a glória do nome do Senhor, eu lembro-me que, para a glória de Deus, foi como num dia de hoje, mais ou menos essa hora, quando a gente morava ali num dos bairros de Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Prazeres. E eu lembro que era mais ou menos por volta desta hora mesmo assim, 17h30. Quase 17h30. É isso mesmo, mais ou menos 17h25 para 27h30. E eu lembro lá que na rua que a gente morava, quando dava essa horinha que o sol não estava mais exposto, a molecada da rua que tinha suas bicicletas e seus velocípedes gostava muito de brincar na rua. Porém, eu lembro que a rua ainda não era calçada. E eu lembro que, como se fosse hoje, que tinha uma casa lá na rua, que o dono dela, ele tinha feito um calçamento. Ele tinha feito um piso da rua que pegava de frente à sua casa até a frente da casa do seu vizinho. E eu me lembro que nesse termo a gente ia brincar lá no calçamento, no piso que ele tinha construído da frente da sua casa para a frente da casa do vizinho. E aquilo era muito bom pra gente que era garoto, porque a gente não ia ficar nos buracos, né? Brincando onde assim o terreno não era calçado, né? Nem cimentado, nem asfaltado. E eu lembro que foi realmente justamente num dia de sábado. E eu lembro que eu pedi a minha irmã maior para ir brincar, porque meus pais na época tinham saído, tinham passado o dia fora. E eu lembro que eles tinham ido ao interior, até a casa da minha avó materna. E tinha ficado eu, meu irmão do meio e minha irmã em casa. Como minha irmã já era maiorzinha, já tinha quase 10 anos, ela era responsável por nós. E já tínhamos passado o dia inteiro dentro de casa, e eu lembro que ela falou para mim, eu contava as horas se passar para ir brincar. E eu lembro que a molecada já estava tudo brincando na rua. E eu queria também brincar. E eu me lembro que nesse período
A minha irmã já tinha dito para mim que eu podia ir brincar, que ela ia ficar de frente da nossa casa me olhando com o meu irmão, caso algum outro moleque quisesse fazer alguma trela comigo. Era muito pequeno, era um tempo de inocência. E eu lembro que esse cidadão que fez esse benefício a todos nós, ele na época era gerente de uma corporação forte de supermercado. E na rua ele era bem populoso, bem simples, bem simplório. Ele falava com todos educadamente, se vestia bem socialmente, um homem forte, mais ou menos 1,80 m de altura. O seu cabelo era um cabelo liso, escorrido, meio indiano. Ele já era um homem já mais ou menos na sua idade de seus, acho que 39 ou 35 anos. 35 não, 40 anos. Ele tinha mais ou menos isso. Seus 39 para 40 anos. Era bastante simpático, bem social. E quando ele fez esse asfalto, esse calçamento, ele fez no intuito de, nos fins de semana, justamente dia de hoje, ele fechava a rua com mesas, com várias mesas, com seus amigos de trabalho e alguns poucos vizinhos lá da rua. E ali, naquele período de eventos, eles ali realizavam comes e bebes nos fins de semana, que eram os dias de sábado. E eles pegavam mais ou menos de suas 8 até a madrugada, até as 2 da madrugada, 2h30. E eles fechavam a rua. O engraçado é que já faz quase 40 anos, mas eu ainda lembro disso muito bem, que não passava nada, era tudo interditado. E os carros tinham que passar pela rua anterior. Bem, e eu lembro que nesse dia a gente não sabe o que aconteceu, porque toda vez que ele chegava e ele via a gente brincando, ele sempre dava aquele sorriso e a gente sempre falava com ele. E ele sempre nos tratava com aquele sorriso dele saudável. Eu lembro como se fosse hoje, E depois, gentilmente, quando dava mais ou menos assim, suas 18h30 para 19h, a sua esposa vinha até nós. E gentilmente ela dizia que a gente se retirasse com muito carinho, porque era a hora de ele começar a arrumar suas mesas para começarem aquele evento
que eles realizavam todo sábado a partir das 20 horas. E eu lembro que neste dia ele chegou mais cedo. E como ele chegou mais cedo, e de repente, amados, eu lembro como se fosse hoje, aquele homem, ele chegou bem mais cedo. Eu lembro como se fosse hoje, agora, nesse exato momento. Aquele homem que sempre chegava às 18, 18h30, 18h20, melhor dizendo. Nesse dia ele chegou bem mais cedo. E quando a gente viu ele naquele seu Opala vermelho, que eu lembro como se fosse ontem, e ele chegou no seu carro, e quando ele chegou no seu carro, por mais que eu fosse criança, eu nunca vou me esquecer que eu não tinha visto nunca na minha vida ainda um homem alterado na minha frente. Nem o meu próprio pai eu tinha visto alterado daquela forma. Eu era uma criança, eu estava, melhor dizendo, me tornando uma criança. Eu já estava acabando de deixar a posição de bebê. E de repente foi chocante demais aquilo para mim. Quando ele desceu do carro e os meninos que estavam ali comigo e que estávamos ali juntos brincando, quando ele desceu do carro, que aquele menino junto comigo disse, seu fulano, que eu não lembro mais o nome dele, tudo bom? E quando ele desceu do carro, aquele homem enorme, e ele, ao descer do carro, quando ele olhou na direção da gente, achamos estranho que ele já, quando desceu do carro, ele desceu do carro como antes de descer do carro, quando ele freou o carro, parecia que ele ia bater numa das crianças. E ele desceu do carro, e quando um dos meninos disse, oi, seu fulano, e ele olhou para o menino, que eu olhei para ele, os seus olhos com expressão de fúria. E ali ele disse, que seu fulano que nada, o que é que vocês estão fazendo aí na minha calçada? Cambada de pulha, saiam da minha calçada agora. Saiam do meu asfalto, saiam do meu calçamento. Quem fez isso fui eu. Eu fiz isso com meu dinheiro para vocês. Quando ele começou a falar, amados, na mesma hora as crianças começaram a sair na carreira. Aqueles que estavam com seus pais no lado de fora, imediatamente eu vi as mães ali chamando meu filho, venha meu filho embora. E ali as crianças na carreira, e eu ali me vi em desespero. Eu ainda estava próximo dos meus 4 anos, ou eu tinha completado 4 anos, eu não tinha mais do que isso. E eu lembro como se fosse hoje, agora mesmo, nesse exato momento, por essa horinha mesmo que estamos falando aqui. E ali as crianças na correria, no alvoroço. Aqueles que tinham sua bicicletinha, o seu velocípede melhor, saíram na carreira. E eu lembro-me que eu com o meu velocípede, um velocípedezinho velho, de lata, eu estava tão nervoso que eu fiquei sem saber o que fazer. Eu ainda fiquei olhando para ele, achando que ele estava brincando.
Todo mundo na rua já era acostumado com ele. Ele era um homem humilde, um homem manso, um homem alegre, um homem que tinha uma posição social favorável a si, a sua família. Uma pessoa que tinha respeito a todo mundo. E de repente estava daquele jeito tão estourado, tão explosivo. Eu não entendi aquilo. Outros também não entenderam. E nesse não entender, os outros, ao ver aquela atitude dele, ficaram assombrados. E muitos adultos também que o conheciam, que moravam ali mais próximo dele, também ficaram assombrados. E eu fiquei assombrado, mas eu estava achando até que ele estava brincando. Eu não tinha visto ainda na minha frente o que era um homem alterado. Eu não sabia o que era isso. O que era ver um homem com raiva. Até ali, para mim, tudo era um pedaço do céu. Eu não tinha conhecimento da vida. Eu estava me tornando ainda uma criança. Eu nunca vi meu pai falar bravo nem zangado comigo. E nem ninguém na rua. Todos quando passavam, que me viam, e quando não me chamavam de anjinho, que meu cabelo era alto e cacheadinho, enroladinho, não é? Quando me chamavam de anjinho, passavam a mão na minha cabeça, eu era aquele rapaz, aquela criancinha ainda mimada. Não sabia o que eram as amarguras da vida. Por mais que eu já sentisse, mas eu não sabia. E de repente, eu estava vendo um homem tão pacífico. Um homem de uma patente, como se diz assim, respeitada. Um homem social, um homem de moral, um homem de respeito. Falando palavras tão chulas. Um homem de uma posição respeitada na sociedade, no seu trabalho, na rua onde morava. Ali falando coisas que ninguém esperava que ele fosse falar. Tão bravo, tão alterado, tão orgulhoso de si, ninguém nunca tinha visto isso. Por mais que ele estivesse bebendo com seus amigos, comemorando, ele respeitava todos. Muitas vezes ele chamava seus vizinhos, quando quisesse, comparecer até a sua mesa, suas mesas, se sentissem à vontade. E de repente ele estava daquela forma, bizarramente enfurecido e nervoso, e gritando com as crianças. E vem a parte, amados, que mais me choca. Todo mundo correu. Todos os coleguinhas meus correram. E eu fiquei tão tenso, tão nervoso, tão assustado e confuso. Eu ainda estava pensando que ele estava brincando. Porque ele sempre falava comigo, me dava tchau. Quando ele passava naquele seu Opala, grande Opala vermelho. E eu não esperava que, até hoje, eu não esperava aquilo dele. Ninguém esperava aquela atitude dele. E de repente, amados, minha irmã veio ao meu encontro. Minha irmã não estava ainda entendendo realmente o que estava acontecendo, porque ela estava conversando com os nossos amigos de infância na época. A Ivânia, a Irani e o Isaías. E nisso minha irmã foi ao meu encontro. Todos correram e como eu fui o último que fiquei, eu lembro que ele virou-se para mim. E eu olhando para ele, achando que ele estava brincando, ele disse: "E você também aí, com essa sua lataria velha, esse seu velocipe velho, enferrujado." E ele ainda me xingou pela minha obesidade, ainda me chamou de gordo e disse outra coisa que eu não lembro mais.
E ali eu saí tão nervoso que eu nem lembrei de sair pedalando, eu só me lembrei de descer do velocípede e sair arrastando o velocípede na carreira. E ali minha irmã veio ao meu encontro e disse: vamos embora. Deixa esse ignorante para lá. E ali entramos dentro de casa. Eu cheguei a ficar tão nervoso que minha irmã teve que me dar um copo com água. Porque a tensão foi grande, meus irmãos. E ali, passada aquela agonia, para a glória de Deus, meus pais chegaram em casa. E quando meus pais chegaram em casa, meus pais viram aquele tumulto na rua e perguntaram o que aconteceu. E ali, quando minha irmã mais velha começou a falar e começamos a comentar o assunto, eu lembro que meu pai ficou tão desapontado que meu pai ainda chegou a dizer à minha mãe: eu vou lá na casa dele falar com ele. Eu quero ver se ele vai falar para mim o que ele disse para as crianças. E minha mãe, como uma mulher sábia, na época disse: não vá, deixe que Deus resolve. Meus amados, eu lembro-me como se fosse ontem, como se fosse hoje, perdão. Eu lembro-me que ele ainda chegou a montar sua mesa naquela noite. Naquele sábado, ele montou sua mesa para comemorar com seus amigos mais uma noite de bebidas e de tiragostos. Mais uma noite de farra com seus amigos de copo, da grande rede de supermercados na época que ele trabalhava. E ali eu lembro que aquela noite passou. E passado disso, passou mais um fim de semana. E lembro-me como se fosse ontem, melhor, hoje, mais uma vez. E eu lembro-me que no terceiro sábado, no segundo sábado depois daquele ocorrido, nós não vimos mais aquele homem montar as suas mesas. Eu lembro-me que, ocorrido esse fato, muitas pessoas já estavam esperando que a divina providência chegasse até as portas daquele homem. E mesmo eu pequeno, mesmo eu criança, mas o meu coração também passou a almejar isso. E o que deixou muita gente triste foi que depois deste dia, ele começou a ficar mais orgulhoso. Quem esperava que ele fosse pedir desculpas, isso não chegou a acontecer. Ele ainda chegou a passar um dia no seu carro e cinicamente ele deu aquele sorriso para minha mãe e passou direto. E eu ali fiquei furioso com aquilo, mesmo eu pequeno. Mas nós, queridos, já temos sentimentos. E eu lembro-me que depois disso, teve um dia que aquele homem que saía sempre toda manhã e só voltava à noite para a sua casa a partir das 18 horas. O seu carro passou
a não sair mais de sua casa. E ao não sair mais da sua casa, o carro dele, aleluias, continuava ali. E com o seu carro, o seu dono. E nisso aquele homem passou a não sair mais da sua casa. Sabíamos que algum problema estava acontecendo com aquele homem. E nesses acontecimentos, depois veio a notícia, meus amados, em menos de 3 meses, soube-se que aquele homem estava desempregado. E, sabendo desses fatos, soubemos dessa triste notícia, que esse homem tinha perdido seu bom emprego. Para muitos foi uma satisfação, até para mim, na minha pouquíssima idade, que tinha acontecido isto com este homem. E sabíamos que isto fazia parte da divina providência. E por mais que seja triste eu estar comentando isto aqui com vocês, mas o Senhor me faz mais uma vez falarmos desta história. Aleluias, para você, que muitas vezes é ferido, ferida, por aqueles que se encontram numa posição social melhor do que a sua e do que a minha, e começam a se sentir acima de Deus e acima dos outros, a ponto de ferir, de machucar, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem se reconciliar, aleluias, com os seus semelhantes, a começar com o seu próprio Deus. E eu me lembro, amados, como se fosse hoje, que aquele homem que vivia naquela casa tão bela, ali no subúrbio onde vivíamos, ele não era um homem rico, mas ele era um homem que vivia numa posição confortável, tinha um conforto bastante composto para a sua família. Mas de repente, amados, a primeira coisa que aquele homem começou a perder foi os seus amigos, o seu luxo de fim de semana, de estar bebendo uísque, cerveja, comemorando nas suas mesas, aonde ali ele fechava a rua com seus amigos de trabalho, onde ali tinham pouquíssimos vizinhos que participavam da sua ceia noturna até a matinê. E ali lembramos-nos que nos primeiros dias que soubemos destas notícias, apareceu ainda 2, 3, 4 carros na sua porta. Depois desses 4 passou a ser 2. Desses 2, de repente, amados, não vimos mais nenhum. E até o seu belo carro que víamos, também não chegamos a ver mais. E aquele homem começou a perder tudo, do dia para a noite. E aquele homem que era um homem forte, um homem
alto. A sua robustez começou a se tornar em magreza. Os seus sapatos de luxo, sociais, passaram a se tornar apenas um par de sapato, 2. E aquele homem que andava tão bonito, tão apresentável, de repente ele começou a andar com a pastinha debaixo do braço. Ele começou a andar a pé. Ele começou a andar com a sua cabeça mais baixa. Ele começou, aleluias, a andar com o seu olhar humilhado. Aquele seu olhar de satisfação que ele tinha antes daquele terrível índice de noite daquele sábado de mais ou menos 1980. Passou a se tornar, amados, um olhar de humilhação. Um olhar de quebrantamento. Por mais que ele tentasse manter aquele seu leve sorriso no rosto, começamos a ver naquele homem uma face de amargura e, por fim, de desespero. A sua esposa e seu filho na época, que eu não lembro de quantos filhos ele tinha, mas eu lembro do seu filho, que chegou algumas vezes a me mostrar a sua boa televisão na sua casa e outras coisas que no momento eu não lembro mais. Passamos também a ver a sua bela esposa e seu filho com um olhar de tristeza, um olhar de solidão, de desespero, medo e abandono. E assim, amados, as coisas na vida daquele homem passou a ser de mal a pior, até chegar a um ponto que lembramos como se fosse hoje. Eu lembro como se fosse hoje, para a glória de Deus. O Senhor me faz lembrar que de repente chegou uma mudança e levou as poucas coisas que aquele homem já possuíra. Porque lembro-me ainda, como se fosse hoje, que muitos dos seus móveis e eletrodomésticos luxuosos, de bom porte, ele teve que vender para poder sobreviver àquela triste e terrível situação em que ele caiu. Para a glória de Deus, amados, assim vai se findando a história na minha vista, na vista daqueles que testemunharam esse fato, esse terrível ocorrido. Aleluias. Há mais ou menos 38 anos atrás isso aconteceu, queridos. E ali, queridos, vimos o fim da história de mais um orgulhoso, para a glória e o nome do Senhor. Um homem de humilde patente, mas que se perdeu por uma noite. Deixou que o orgulho, a soberba e a vaidade adentrasse o seu coração. E com isso ele ferisse
não só os filhos pequeninos de seus vizinhos, mas que infelizmente também feriu o coração de Deus. Aleluia. E hoje, amados, relembrando esta história, nos relembramos também das palavras do Senhor quando diz, aleluias, não toqueis nos meus ungidos, nem feris os meus profetas. Aleluias. Para a honra e a glória do nome do Senhor, queridos, ai daquele, já diz a palavra do Senhor, quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A palavra do Senhor diz aqui, amados, no livro de Isaías, no capítulo 2, versículo 12, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Aleluia. A palavra do Senhor ainda diz aqui também no livro de Isaías, no capítulo 2, 22, deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar. No capítulo 3 também de Isaías, versículo 13, o Senhor diz que se levanta para pleitear e sai a julgar com os povos. Aquele homem, amados, não imaginou que o Senhor fosse julgá-lo. Ali, eu lembro-me que meus pais já estavam iniciando no Evangelho. E nós, como filhos, também. Lembro-me que ainda quando meus 2 irmãos nasceram, minha mãe ainda era católica. Mas a partir do meu nascimento, meus pais já eram evangélicos. E hoje, nesses quase 40 anos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor tem falado para comigo e dito, filho, das criancinhas é o reino dos céus. Nenhum de nós, naquele tempo, tínhamos a idade ainda de 10 anos. Lembro-me que ali dos maiorzinhos, que estavam ali naquele meio, o máximo ali, o mais velho que tinha ali, é que tinha mais ou menos essa idade. Porém, amados, jamais devemos tratar uma criança, aleluia, como se trata um inimigo. E nem todo inimigo. Aquele homem, hoje posso dizer assim, aquele pobre homem, não refletiu nisso. Não pensou nisso. E agiu ali de forma imprudente. Agiu ali de forma impensante. Sem pensar que naquele momento, naquela noite em que ele falava e que ele falou aqueles absurdos, havia um Deus no céu que estava olhando para ele. Havia um Deus no céu que estava contemplando a sua atitude.
onde ele ali não respeitou ninguém. Ele não respeitou o velho, não respeitou o moço, não respeitou o adulto, não respeitou, aleluias, ali as crianças. Não respeitou os pais das crianças que estavam ali. E não chegou a pensar nem raciocinar que o pai de alguma criança ia falar com ele. Como o Espírito Santo me lembra agora que teve ali um pai de uma das nossas colegas que já tinha mais de 7 anos, que tinha também sua irmãzinha pequena, que estávamos ali brincando, que tomou satisfação com ele. Se eu não me engano, o nome deste homem era João. Era um senhor negro também alto, forte, do mesmo biotipo físico dele. E eles eram vizinhos de frente. E eu lembro agora, o Espírito Santo me lembra que este cidadão foi o único a tomar satisfação com ele. E ali, amados, muitos ficaram magoados. Porém o Senhor, mais uma vez na sua palavra, que Ele é fiel, amados, para cumprir, está aqui mais uma vez, no livro de Isaías, no capítulo 2, verso 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar. Aleluia. Glórias a Deus. E aqui ainda em Isaías, no capítulo 3, no verso 11, diz: ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Aleluia. E o Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. Que esta palavra fique no teu coração. Você que foi ferido, querida. Você que foi ferido, querido. Você que foi ferida, querida. Saiba que o teu Deus, aleluias, que é o meu Deus, aleluias, há de se levantar e será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Aquele que te abateu, aquele que te feriu, aquela que te machucou, te magoou, não chegou a pensar como aquele homem. E o Senhor, eu lembro que Ele também já me dizia naqueles tempos: tomei providência, meu filho, por todos ali que foram ofendidos, mas também tomei providência por tu, porque fosse o último a ficar e fosse o último a tomar, aleluias, a última tragada mais amarga do cálice, porque ali Ele te xingou, Ele ali xingou ainda, aleluias, o instrumento que tinhas como brinquedo nas tuas mãos, e eu, Deus, selei e tomei providência. E assim é Deus para contigo, amado, amada. Aquele que te xinga, aleluia, pela tua cor, pelo teu cabelo, pela tua situação, aleluia, pelas tuas condições, este o Senhor há de ter com ele. Aguarda, queridos, a providência de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue te abençoando, te guiando, te guardando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória de Deus. Que o Senhor mais uma vez possa dar um abraço na tua alma. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor. Amém. E graças a Deus.